Número 15. Segundo maior país do Oriente Médio. Quando as pessoas imaginam o Irã, muitas visualizam uma terra misteriosa e isolada, mas o que a maioria não percebe é o quão enorme e geograficamente poderoso esse país realmente é. O Irã é o segundo maior país do Oriente Médio, ficando atrás apenas da Arábia Saudita, e seu tamanho impressionante muda completamente a forma como você entende a vida dentro de suas fronteiras. Abrangendo cerca de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, o Irã é maior do que países como França, Alemanha e Espanha juntos. Isso não é apenas uma estatística, é uma realidade que você sente no momento em que viaja por ele. Longas viagens de estrada se estendem por horas, até dias, conectando cidades que parecem mundos completamente diferentes. A distância entre as regiões não é apenas física, é cultural, climática e profundamente histórica. O Irã está localizado na encruzilhada da Ásia e do Oriente Médio, fazendo fronteira com países como Turquia, Iraque, Afeganistão e Paquistão. Essa localização estratégica o transformou em uma ponte cultural por milhares de anos, influenciando o comércio, a migração e até antigos impérios que um dia governaram vastos territórios a partir desta terra. Mas o que realmente torna o Irã inesquecível é como seu tamanho cria uma diversidade natural extrema. No oeste, as imponentes montanhas Zagros se estendem sem fim, abrigando comunidades tribais e estilos de vida antigos que permaneceram inalterados por séculos. Ao norte, você encontra as densas florestas verdes próximas ao Mar Cáspio, uma região tão úmida e exuberante que parece completamente desconectada da imagem desértica que a maioria das pessoas tem. Depois vem o contraste, a beleza brutal do deserto de Lut, um dos lugares mais quentes da Terra, onde as temperaturas atingiram níveis recordes. Vastidão, vazio e quase alienígena, essa paisagem desértica parece algo de outro planeta. Silenciosa, dura e ao mesmo tempo de tirar o fôlego. E quando você acha que já viu de tudo, o sul se abre para o litoral quente do Golfo Pérsico, onde cidades portuárias, ilhas e uma cultura marítima criam outra versão completamente diferente do Irã. Por causa desse tamanho imenso, o Irã não é apenas uma identidade. São muitas. Grupos étnicos, idiomas, tradições e até estilos de roupa mudam conforme você se desloca de uma região para outra. O que as pessoas comem, como falam, como celebram, tudo muda dependendo de onde você está. É como viajar por vários países sem nunca cruzar uma fronteira. Para os viajantes, isso cria algo raro, imprevisibilidade. Em um dia você pode estar explorando ruínas antigas em uma cidade desértica e no dia seguinte caminhando por florestas enevoadas ou em montanhas cobertas de neve. Poucos lugares no mundo oferecem esse nível de contraste dentro de uma única nação. E essa é a verdade escondida por trás do tamanho do Irã. Não é apenas grande, é complexo, em camadas e constantemente surpreendente. Um país onde a distância não apenas separa lugares, ela os transforma. Então, quando você ouvir que o Irã é o segundo maior país do Oriente Médio, entenda isto, não se trata apenas de área territorial. Trata-se de uma escala de experiências tão vasta, tão diversa e tão inesperada, que cada viagem aqui parece descoberta de um mundo totalmente novo. Número 10. Mulheres atrás do véu. No Irã moderno, um dos aspectos mais incompreendidos e frequentemente sensacionalizados da vida é a realidade das mulheres vivendo atrás do véu. De fora, é fácil assumir uma única narrativa, a de silêncio, restrição e invisibilidade. Mas a verdade, como sempre, é muito mais complexa e muito mais humana. O véu, comumente chamado de hijab, tornou-se obrigatório por lei após a Revolução Iraniana. Desde então, as mulheres são obrigadas a cobrir o cabelo e vestir-se de forma modesta em público. Para muitos estrangeiros, essa lei define tudo, criando a imagem de uma sociedade onde a identidade feminina é escondida e controlada. Mas a realidade não se encaixa tão facilmente nessa imagem. Ao caminhar pelas ruas de Teherã, o que você vê conta uma história diferente. Sob a superfície das regras, existe um mundo inteiro de individualidade, expressão e resistência silenciosa. Jovens mulheres atravessam avenidas movimentadas com bolsas de grife, cabelos estilizados aparecendo sob lenços usados de forma frouxa e escolhas de moda que desafiam sutilmente os limites da lei. Não é uma rebelião barulhenta, é calculada, criativa e constante. E é aqui que a contradição do Irã se torna impossível de ignorar. No papel, existem restrições, mas,
Na prática, as mulheres iranianas estão entre as mais educadas da região. As universidades estão cheias de estudantes mulheres ambiciosas que buscam carreiras em medicina, engenharia, ciência e artes. Em muitos campos acadêmicos, elas até superam os homens em número de matrículas. Elas não estão apenas presentes na sociedade, estão moldando ativamente seu futuro. Mas a educação é apenas parte da história. Atrás das portas fechadas, a vida social se transforma ainda mais. Reuniões privadas revelam um lado completamente diferente da cultura iraniana, onde a música toca livremente, os códigos de vestimenta desaparecem e as mulheres se expressam sem limitações. É uma realidade dupla, uma pública, outra privada. E navegar entre esses mundos exige inteligência, consciência e resiliência. Nos últimos anos, porém, algo mudou. O que antes era sutil começou a se tornar visível. Após grandes protestos nacionais, muitas mulheres começaram a ultrapassar limites de forma mais aberta. Em algumas áreas, especialmente nas grandes cidades, tornou-se cada vez mais comum ver mulheres optando por não usar o hijab, caminhando por espaços públicos com confiança, plenamente conscientes dos riscos. Porque os riscos ainda são reais. Dependendo da aplicação da lei, as mulheres podem enfrentar advertências, multas ou até prisão por violar os códigos de vestimenta. Mas, apesar disso, muitas continuam desafiando o sistema, não necessariamente através de movimentos organizados, mas por meio de decisões do dia a dia. Um lenço um pouco mais solto, uma cor mais vibrante, um passo além do dia anterior. E talvez essa seja a parte mais poderosa dessa história. Porque as mulheres do Irã não são definidas apenas por leis ou limitações. Elas existem dentro de um sistema complexo, onde tradição, religião, ambição moderna e liberdade pessoal se cruzam constantemente. E dentro desse sistema, elas continuam se adaptando, resistindo e evoluindo. Até mesmo no cinema e na mídia, suas vozes estão presentes. Cineastas iranianos trouxeram atenção global às histórias femininas, com diretores como Asghar Farhadi retratando personagens femininas profundamente humanas, e cheias de nuances que refletem tensões reais da sociedade. Essas histórias revelam não apenas luta, mas força, inteligência e profundidade emocional. E então existe a percepção global. Grande parte do mundo vê o véu e assume limitação, mas para muitas mulheres iranianas, ele também se tornou outra coisa, um símbolo que foi redefinido por elas mesmas. Para algumas, é identidade cultural. Para outras, é um desafio a ser reformulado. E para muitas, é ambos ao mesmo tempo. Então, quando você observa as mulheres no Irã, você não está vendo uma única narrativa. Você está vendo contraste entre lei e estilo de vida. Você está vendo tensão entre controle e liberdade. E, mais importante, você está vendo resiliência. Porque, atrás do véu, não existe silêncio. Existem vozes. Existem escolhas. Existem histórias ainda se desenrolando todos os dias, de formas que o mundo ainda está começando a compreender. Número 5. A aldeia onde os telhados são as ruas. Escondida nas profundezas das montanhas enevoadas do norte do Irã, existe um lugar tão surreal que parece pertencer a outro mundo, a lendária aldeia de Masuli. Aderida dramaticamente às encostas íngremes das montanhas Alborz, este antigo assentamento não segue as regras das cidades modernas. Não há ruas normais, não há carros e não há limites claros entre as casas. Em vez disso, algo verdadeiramente impressionante acontece aqui. O telhado de uma casa é a rua de outra. À medida que a câmera sobe lentamente sobre a aldeia, você começa a entender a genialidade de seu design. As casas são empilhadas umas sobre as outras como uma grande escadaria esculpida na montanha. Mas isso não é caos. É um modo de vida cuidadosamente projetado que existe há mais de 1000 anos. Caminhe por Masuli e você rapidamente perceberá. Você não está apenas andando em ruas, está caminhando sobre as casas das pessoas. Cada telhado funciona como passagem pública, pátio e até espaço de encontro social para os vizinhos acima. Crianças correm sobre os telhados como se fossem parques de diversão. Moradores carregam mercadorias usando carrinhos de mão por becos estreitos em forma de degraus. E a vida flui verticalmente em vez de horizontalmente, criando um labirinto vivo e respirante nas montanhas. Não há caos aqui. Na verdade, veículos são completamente proibidos.
As escadarias íngremes e os terraços interligados tornam impossível a entrada de transporte moderno. Tudo é feito a pé, preservando uma atmosfera pacífica e quase atemporal que parece intocada pelo mundo exterior. A arquitetura em si conta uma história de sobrevivência. Construídas com madeira, pedra e adobe, essas casas são projetadas para resistir ao clima severo, à neblina densa e aos deslizamentos de terra. Sua cor amarela icônica não é apenas estética, ajuda os edifícios a permanecerem visíveis através da névoa espessa das montanhas. Mas o que realmente torna este lugar fascinante não é apenas o design, é a forma como ele força a comunidade. Em Marzulli, a privacidade é diferente. Seu telhado é a rua de outra pessoa. Sua vida diária faz parte de um espaço compartilhado. Os vizinhos não são separados por cercas, são conectados por camadas de arquitetura viva. Isso cria um vínculo social único, onde o isolamento simplesmente não existe. E, à medida que a névoa se aproxima, envolvendo a aldeia em uma camada branca misteriosa, Marzulli se transforma em algo quase sonhador, um mundo flutuante onde terra, céu e vida humana se misturam perfeitamente. Mas Marzulli não é o único lugar assim no Irã. Outras aldeias remotas, como Sarakassê, seguem um conceito semelhante, onde as casas são empilhadas tão próximas que os telhados se tornam caminhos. Nesses lugares, tradições com séculos de existência ainda definem como as pessoas vivem, se movem e interagem todos os dias. Isso não é apenas arquitetura. Isso é adaptação. Isso é sobrevivência. E isso é um modo de vida que as cidades modernas jamais conseguiriam replicar. Em um mundo obcecado por luxo e design moderno, essas aldeias nos lembram que, às vezes, os lugares mais extraordinários não são construídos para conforto, mas para a harmonia com a natureza. Número 4. Costumes estranhos, maravilhas do dia a dia do Irã. À medida que você se aprofunda no Irã, além das manchetes e estereótipos, você começa a descobrir um mundo que parece ao mesmo tempo antigo e surpreendentemente moderno. A vida cotidiana aqui é cheia de costumes que podem parecer misteriosos, até confusos para estrangeiros, mas, quando entendidos, revelam uma sociedade construída sob profundo respeito, emoção e tradições de séculos. Um dos costumes mais fascinantes e quase inacreditáveis do Irã é algo chamado Ta'aruf. À primeira vista, parece apenas uma simples educação, mas, na realidade, é um ritual social complexo que governa as interações diárias. Imagine isto. Você entra em uma loja, compra algo e, quando tenta pagar, o lojista recusa seu dinheiro. Não uma vez, nem duas, às vezes até 3 vezes. Mas aqui está o detalhe, ele não está realmente falando sério. Esse ritual de oferecer e recusar está profundamente enraizado na cultura iraniana, simbolizando humildade, generosidade e respeito. Visitantes frequentemente ficam confusos, sem saber se devem insistir ou simplesmente ir embora. Mas para os locais, isso é algo natural. Uma linguagem silenciosa de cortesia que molda tudo, desde comprar mantimentos até visitar a casa de alguém. E falando em visitar casas, a hospitalidade no Irã não é apenas uma tradição, é quase sagrada. Os convidados são tratados como realeza. No momento em que você entra na casa de alguém, será oferecido chá, doces, frutas, às vezes, uma refeição completa, mesmo que o anfitrião mal te conheça. A comida não é apenas nutrição aqui, é um símbolo de amor, orgulho e identidade. Compartilhar uma refeição significa compartilhar uma parte da vida. Mas o que torna a vida cotidiana ainda mais fascinante é como rituais estão profundamente presentes até nos menores momentos. Cumprimentar alguém não é apenas um simples olá. Envolve calor, respeito e, às vezes, várias frases perguntando sobre o bem-estar da outra pessoa. Até o adeus pode se transformar em uma troca longa e sincera, cheia de bênçãos e palavras gentis. Depois há o ritmo da vida moldado pela tradição e pela religião. Ao longo do ano, o país se transforma durante grandes eventos como o Ashura, quando cidades inteiras assumem uma atmosfera solene de luto. As ruas se enchem de procissões, pessoas vestidas de preto e narrativas emocionais que relembram eventos históricos profundamente ligados à identidade iraniana. E ainda assim, em contraste com essa profunda solenidade, o Irã também celebra a vida com cores e alegria incríveis. Durante o Nowruz, o Ano Novo Persa, tudo muda. As casas são limpas, mesas são decoradas com itens simbólicos, famílias se reúnem por dias de celebração, risadas, piqueniques ao ar livre.
É um momento em que tradição encontra felicidade e todo o país parece renascer. Outra maravilha do cotidiano está em algo tão simples quanto o calendário. No Irã, as pessoas frequentemente seguem vários calendários ao mesmo tempo: o calendário solar persa, o calendário lunar islâmico e o sistema gregoriano global. Isso cria uma noção única de tempo, onde tradições antigas e vida moderna coexistem perfeitamente. Até pequenos hábitos podem parecer incomuns para estrangeiros. Por exemplo, oferecer algo várias vezes antes da aceitação é esperado. Recusar inicialmente é visto como educação. Aceitar rápido demais? Isso pode parecer um pouco rude. É uma dança cultural que exige paciência e compreensão. E então existem crenças sutis que silenciosamente moldam o dia a dia. Algumas famílias queimam ervas tradicionais ou penduram objetos simbólicos para se proteger do mal olhado, misturando superstição antiga com vida moderna. Essas práticas, transmitidas por gerações, ainda têm significado em muitos lares hoje. O que torna o Irã verdadeiramente cativante é esse equilíbrio constante entre o antigo e o novo, o rígido e o acolhedor, o formal e o profundamente emocional. De um lado, tradições de séculos orientando o comportamento. Do outro, uma população jovem moderna navegando tecnologia, redes sociais e cultura global. Cada rua, cada casa, cada interação carrega camadas de significado que não são imediatamente visíveis. Mas, quando você começa a entendê-las, o Irã se transforma de um país misterioso em algo muito mais humano, um lugar onde a vida cotidiana por si só se torna uma experiência cheia de maravilha, profundidade e beleza inesperada. Número 3. Proibições sociais rígidas no Irã. No Irã, a vida cotidiana é moldada por um poderoso sistema de regras sociais, regras que vão muito além da cultura e entram diretamente na lei. Essas restrições não são apenas sugestões, elas são aplicadas, monitoradas, em muitos casos, punidas. Uma das proibições mais visíveis e controversas é o uso obrigatório do hijab. Toda mulher, independentemente de crença pessoal, é legalmente obrigada a cobrir o cabelo em público. Mas isso não é apenas sobre vestuário, é sobre controle. As autoridades fazem cumprir essa regra por meio de vigilância, patrulhas policiais e até monitoramento digital. Mulheres que violam essas regras podem enfrentar multas, prisão ou até sentenças de prisão. E as consequências podem escalar rapidamente. Sob leis rígidas introduzidas nos últimos anos, desafiar os códigos de vestimenta pode levar a punições severas, incluindo multas pesadas, proibição de viagens e prisão. Em casos extremos, violações repetidas podem resultar em anos atrás das grades. Mas as restrições não param na roupa. No Irã, mulheres são proibidas ou fortemente limitadas em certas atividades públicas. Por exemplo, dançar em público ou se apresentar como cantora solo é proibido. Até andar de bicicleta ou motocicleta em público foi restringido em muitas áreas, com base em interpretações da lei religiosa. Imagine um lugar onde até liberdade simples, como cantar sua música favorita no palco ou andar de bicicleta pelas ruas, podem levar a problemas legais. Esportes e entretenimento também são rigidamente controlados. Por anos, mulheres foram proibidas de entrar em estádios para assistir a eventos esportivos masculinos. E embora tenham ocorrido pequenas mudanças, o acesso ainda é limitado e controverso. Depois vem a questão da liberdade pessoal. Em alguns casos, uma mulher casada não pode viajar ao exterior sem a permissão do marido. Até escolhas de carreira podem ser influenciadas ou restringidas pela autoridade familiar sob a lei. E além de tudo isso, existe uma pressão invisível, a vigilância social. Negócios podem ser punidos por permitir a entrada de mulheres que não seguem os códigos de vestimenta, e cidadãos comuns às vezes são incentivados a denunciar violações. Isso cria uma sociedade onde o comportamento está constantemente sendo observado, julgado e controlado. Ainda assim, apesar de todas essas restrições, algo poderoso está acontecendo por baixo da superfície. Em cidades e ruas, muitas mulheres iranianas continuam desafiando essas proibições, silenciosamente, com coragem e consistência. Algumas andam sem lenço na cabeça, outras compartilham vídeos online, resistindo a décadas de controle rígido. Porque no Irã, essas proibições sociais não são apenas regras, são uma realidade diária. E para muitos, uma luta por liberdade. Número 2.
comida estranha e um tanto incomum que surpreende estrangeiros no Irã. Quando viajantes chegam ao Irã pela primeira vez, muitas vezes esperam kebabs ricos, pratos de arroz aromáticos ensopados com açafrão. E eles estão absolutamente certos. A culinária iraniana é uma das mais antigas e diversas do mundo. Mas além dos pratos famosos, existe outro mundo culinário que muitos estrangeiros acham chocante, intenso e às vezes até difícil de olhar, mas profundamente respeitado e valorizado na cultura local. Um dos alimentos tradicionais mais comentados é chamado kali pache, um prato que imediatamente surpreende muitos visitantes de primeira viagem. Este prato é feito com cabeça e patas de ovelha ou cordeiro cozidas lentamente durante a noite, até que a carne fique macia e o caldo fique rico e intenso em sabor. No Irã, ele é frequentemente consumido cedo pela manhã, especialmente em épocas frias. Os locais o veem como uma refeição poderosa e energizante, acreditando que dá força para o dia inteiro. No entanto, para muitos turistas estrangeiros, ver a cabeça inteira do animal servida no prato pode ser algo impactante à primeira vista, embora carregue uma forte tradição cultural. Outra categoria de comida que frequentemente surpreende estrangeiros é o uso de vísceras em refeições do dia a dia. Pratos como jigar, fígado, deu, coração e couve, rim, são comumente grelhados em espetos servidos como comida de rua. Esses não são itens raros ou de luxo, são lanches cotidianos consumidos em parques, bazares e barracas noturnas. O aroma defumado das vísceras grelhadas faz parte da vida urbana iraniana, e os locais frequentemente os acompanham com pão fresco, cebola e ervas. Embora alguns viajantes hesitem no início, muitos acabam experimentando e descobrindo um sabor surpreendentemente rico e saboroso. Depois existe o shekel, que se refere ao estômago de ovelha recheado ou cozido. Este prato é preparado com arroz, ervas e especiarias colocados dentro do estômago limpo e depois cozido lentamente até que tudo se misture. A textura e a aparência podem ser desafiadoras para quem não está acostumado, mas em regiões rurais especialmente, é considerado um alimento tradicional de conforto, preparado em encontros e ocasiões especiais. Outro aspecto incomum da culinária iraniana é a forte presença de sopas e ensopados feitos com partes internas dos animais em certas regiões. Esses pratos são frequentemente cozidos por horas, criando sabores profundos e concentrados que os locais descrevem como nutritivos e restauradores. Embora possam parecer estranhos para estrangeiros, fazem parte de uma longa história de uso de todas as partes do animal, uma tradição baseada em praticidade, respeito à comida e redução de desperdício. A cultura de comida de rua no Irã também contribui para o choque culinário de muitos visitantes. Pequenas barracas frequentemente servem carnes grelhadas em formas muito diferentes do que turistas estão acostumados em menus ocidentais. A preparação é simples, rústica e profundamente tradicional, com foco em sabores fortes em vez de apresentação. Até mesmo alguns doces podem parecer surpreendentes em textura e ingredientes. Sobremesas iranianas frequentemente usam ingredientes como água de rosas, açafrão, farinha de arroz e até extrato de ervas, criando um perfil de sabor incomum para paladares estrangeiros. Embora não sejam assustadores na aparência, ainda podem parecer completamente diferentes dos padrões globais de sobremesas. O que torna a culinária iraniana verdadeiramente fascinante não é apenas sua estranheza para estrangeiros, mas o quanto ela está ligada à identidade, história e hospitalidade. Muitos desses pratos foram transmitidos por gerações, sem mudanças por séculos. O que pode parecer incomum ou intenso para um viajante muitas vezes é uma receita de família valorizada, preparada com orgulho e compartilhada com convidados como sinal de respeito. No Irã, comida não é apenas nutrição, é tradição, memória e cultura servidas em um prato, mesmo quando desafia o que o mundo exterior espera. Número 1. Esposas escolhem uma nova esposa para o marido. Em algumas partes da sociedade iraniana, especialmente em comunidades rurais ou mais tradicionais, os costumes de casamento podem assumir formas que parecem completamente inimagináveis de uma perspectiva global moderna. Um dos mais surpreendentes e raramente discutidos é a ideia de que, em certas situações, a esposa existente de um homem pode desempenhar um papel na escolha de uma segunda esposa para o marido. Isso não é uma tradição amplamente praticada ou universalmente aceita em todo o Irã, e está muito mais ligada à interpretação da lei religiosa e circunstâncias culturais do que à vida moderna cotidiana iraniana. Na realidade,
A maioria dos casamentos iranianos hoje é monogâmica, especialmente em áreas urbanas onde educação, economia e valores sociais modernos influenciam fortemente a estrutura familiar. A poligamia existe legalmente sob condições rigorosas, mas é socialmente incomum e frequentemente controversa. No entanto, nos casos em que um segundo casamento é considerado, o envolvimento da família pode se tornar muito importante. Em lares tradicionais, o casamento não é visto apenas como uma relação pessoal entre dois indivíduos, mas como uma decisão que envolve família extensa, responsabilidade social e normas religiosas. Em tais ambientes, uma esposa pode às vezes estar envolvida no processo de decisão se o marido estiver considerando um novo casamento. Isso pode acontecer por várias razões. Em algumas interpretações da estrutura familiar islâmica, a harmonia dentro do lar é priorizada. Um marido que busca uma segunda esposa pode enfrentar considerações emocionais, financeiras e morais que afetam toda a família. Em casos raros e tradicionais, a primeira esposa pode preferir manter algum controle sobre a situação em vez de deixar tudo exclusivamente nas mãos do marido ou arriscar conflito ao recusar diretamente. Nessas circunstâncias, a ideia de a primeira esposa escolher ou aprovar uma segunda esposa está menos relacionada à aprovação romântica e mais à gestão da estabilidade familiar. Pode envolver discussões sobre compatibilidade, responsabilidades e garantir que qualquer novo casamento não perturbe a estrutura da casa. É importante entender que isso não representa a sociedade iraniana moderna como um todo. Em cidades como Teherã, Isfahan ou Shiraz, tais arranjos são altamente incomuns e frequentemente vistos de forma negativa pelas gerações mais jovens. Muitas mulheres iranianas hoje se opõem ativamente à poligamia e preferem relacionamentos monogâmicos e iguais. Os sistemas legais também impõem restrições ao homem que deseja múltiplas esposas, frequentemente exigindo condições como capacidade financeira e permissão legal. Ainda assim, a existência de tais costumes em certos contextos tradicionais destaca a complexa interseção entre religião, lei e cultura no Irã. Isso reflete como a estrutura familiar pode ser profundamente influenciada por normas sociais, onde até decisões de casamento podem envolver negociação entre várias vozes dentro de uma casa. Esse contraste entre tradição e vida moderna é um dos aspectos mais marcantes da sociedade iraniana, onde costumes antigos e valores modernos continuam coexistindo, muitas vezes em tensão uns com os outros. E isso é apenas um vislumbre de um país que o mundo ainda luta para entender completamente. O Irã não é apenas lugar no mapa, é uma terra de contrastes enormes, histórias ocultas e realidades que constantemente desafiam o que você pensa que sabe. De cidades antigas a paisagens surreais, de leis rígidas a resistência silenciosa, cada camada revela algo mais profundo, algo inesperado. E quanto mais você explora, mais percebe, não existe um Irã simples. Então me diga, depois de ver tudo isso, você ainda acha que conhece o Irã? Ou existe uma história completamente diferente esperando por trás de tudo que você ouviu? Se você quer mais documentários de viagem impactantes como este, não se esqueça de se inscrever, porque o próximo destino pode mudar completamente a forma como você vê o mundo.